Pessoal, o título agora da aula é Campo Elétrico de uma Carga Pontiforme, né? Qual é a ideia de campo elétrico? É que se eu tiver uma carga Q, ela cria ao seu redor um campo elétrico. E quando eu calculo o campo elétrico, né, num ponto qualquer, eu descubro a quantidade de força que age sobre aquela carga, né? Então, o campo elétrico eu chamo de F sobre Qzinho, né? Quando eu digo assim, que num certo ponto o campo vale 2, significa 2 newtons por coulomb. Para cada coulomb que eu colocar aqui, a força sobre ela é de 2 newtons, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma carga de 10 coulombs nesse ponto aqui, onde o campo vale 2 newtons por coulomb, então é meio intuitivo dizer que vai ser 10 vezes 2, então a força que vai atuar nesse ponto é de 20 newtons, ok? Então se eu colocar aqui 2, colocar aqui o valor da carga 10 e multiplicar em cruz, eu vou descobrir que isso aqui vale 20, tá bom? Portanto, o campo elétrico mede a força que age sobre uma carga num determinado ponto. Bem, para eu descobrir campo elétrico, eu tenho que saber a força e a carguinha colocada naquele ponto. Agora, existe um meio de achar o campo elétrico sem precisar saber a força que está agindo sobre a carga? Tem. Acompanhe comigo aí a leitura. Considere uma carga pontiforme que, tá aqui, ó, fixa originalmente num campo elétrico de tal forma que uma carga Qzinho, aqui, ó, carga Qzinho nele colocado num ponto P, a uma certa distância D da carga criadora do campo, fica sujeita a uma força F, ok? Cuja intensidade pode ser calculada pela lei de Coulomb. Ok, deixa eu explicar isso com calma. A carga Qzão cria um campo elétrico. A carga Qzinho eu coloquei num ponto desse campo. Muito bem, vai surgir uma força entre elas. Eu estou supondo que essas cargas são positivas, tá? Então a força que surge é de afastamento. Poderia ser um positivo ou negativo, tanto faz. O fato é que eu posso calcular essa força aqui, ó, usando essa lei de Coulomb aqui, ó. Mas eu sei que o campo é a força pela carguinha. Então veja o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1 e vou chamar isso aqui de 2. Então eu vou fazer uma substituição. Substituindo 1 em 2, nós temos o seguinte. Lembra lá de sistema de equação, quando você fazia o método da substituição? Né? Olha só. Campo elétrico é igual a força, mas a força é tudo isso. Tá bom? Então vou colocar aqui, ó, K0, tá bom? Vezes, vamos lá, K0 vezes Q1, que é a minha carga grande, vezes Q2, que é a minha carga pequena, tudo isso dividido por D ao quadrado. Então, na fórmula do campo elétrico, no lugar do F, foi a força elétrica, ok? Carguinha continua aqui. Bom, se a gente fizer aqui umas paradas matemáticas, a gente vai ver que vai poder cancelar o Q com o Q e vai sobrar apenas a constante elétrica do meio, no vácuo é K0, né? Vezes a carga grande. Tudo isso dividido pela distância ao
quadrado que permaneceu. Portanto, bora deixar isso aqui bonitinho. Portanto, eu posso calcular o campo elétrico agora usando outra relação. Campo elétrico, se eu souber o valor da carga que cria o campo, que é Qzão, eu posso fazer constante do meio vezes a carga que cria o campo, dividido pela distância do ponto, né? Essa distância aqui é a distância do ponto. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma carga que cria aqui um campo elétrico. Bom, nesse ponto aqui, ó, no ponto P, qual é o valor do campo aqui? Bom, se tiver no vácuo, vai usar o K0. Se eu souber essa distância aqui, ó, se eu souber essa distância do ponto, que é a distância D, fica K0, que é no vácuo, a constante elétrica no vácuo, vezes a carga que cria o campo, dividido pela distância ao quadrado. Então agora eu tenho duas equações para calcular campo elétrico. O campo elétrico pode ser força dividido pela carguinha, se eu souber a carguinha, a carga de prova, e a força que age sobre ela. E campo pode ser a carga que cria o campo dividido pela distância da carga ao ponto, ao quadrado, né, vezes a constante eletrostática, ok? Bom, isso aqui vai ser o módulo, né, do campo elétrico. E como é que eu descubro direção e sentido? Sem eu saber nada sobre a carguinha Q, né? Como é que eu descubro? Então, bora lá. Ó, se a carga que cria o campo for uma carga positiva, o campo elétrico criado por ela vai ter sentido sempre de afastamento. Afastamento. Eu costumo fazer uma imagem mental. Ó, positivo, cresce, se afasta. Okay? Então, carga positiva, o sentido do campo é de afastamento da carga que cria o campo. Ok? Não anula nada o que foi aprendido sobre quando essa carguinha aqui é positiva ou negativa. Muito bem, se a carga que cria o campo for uma carga negativa, o campo vai ter sentido de aproximação. Sempre de aproximação. Ok? Então, está diminuindo, carga negativa está diminuindo o tamanho. Uma imagem mental. Não tem nada a ver com matemática, tá bom? Então é assim, ó, carga positiva, carga que cria o campo positiva, cria campo de afastamento. Carga negativa cria campo de aproximação. Ok? Pessoal, para concluir a aula, campo elétrico de várias cargas pontiformes. Né? Lembrando que carga pontiforme é carga em forma de ponto. São cargas elétricas onde eu não levo em consideração suas dimensões. Muito bem, então vamos imaginar que eu tenho aqui 3 cargas elétricas criando campo elétrico. Aqui tem um campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. Bom, qual é o campo elétrico no ponto P? Agora, a gente tem que sacar que essas 3 cargas estão atuando no ponto P, criando campo elétrico no ponto P. Por isso que é campo elétrico de várias cargas, né, pontiformes. Então veja, no ponto P, a carga Q1 cria um campo de afastamento, certo? Então a carga Q1 cria um campo de afastamento aqui, ó. Então o campo elétrico aqui da carga Q1. Então eu vou chamar isso de E1. A carga Q2 é uma carga negativa, cria campo elétrico com sentido de aproximação. Então isso aqui tem o sentido de aproximação. Aproximação. Então o campo elétrico gerado pela carga Q2 no ponto P é de aproximação. E a carga Q3 também vai gerar um campo de aproximação. De aproximação. Muito bem. Então aqui eu tenho campo 2, campo 3. Como é que eu acho a resultante final, o campo elétrico final? Eu vou ter que fazer uma soma desses 3 campos elétricos. Então, o campo elétrico no ponto P
é igual E1 mais E2 mais E3. E quantos campos estiverem agindo no ponto, ok? Agora, como é que soma isso aqui? Isso aqui são soma de vetores. Soma de vetores. Então, dá uma pesquisada, tá? No YouTube mesmo. Tem vários vídeos explicando como somar vetores, tá bom? Vai usar plano cartesiano, ó, eixo Y, eixo X. Vai usar uma coisa chamada decomposição de vetores, aqui, ó. Quanto é esse vetor aqui, ó? Vai se chamar vetor E2 no eixo X. Esse aqui, ó, vai se chamar vetor E2 no eixo Y. Como é que eu acho a resultante deles, né? Aqui também, ó, vai ter que ter uma resultante aqui e outra aqui. Aqui vai ter um vetor, aqui também vai ter outro vetor, né? Então, e assim vai. Então, esse aqui vai ser o vetor E1 do eixo Y. Aqui, vetor E1 do eixo X. Então, pesquisa isso. Cálculo de vetores. Ok? No nosso ensino médio, a gente não vai se aprofundar muito nisso, não. Mas isso é muito importante.